Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui rumo à sua aprovação e classificação, trazendo questões aí de direito processual penal. Sem mais delongas, vamos para a questão de número 1. O que diz a questão 1? A questão 1 diz assim, ó. De acordo com o Código de Processo Penal, é considerado flagrante delito quando alguém, a letra A fala comete crime delinquente, B está cometendo infração penal, C comete crime hediondo, D é encontrado com qualquer arma próximo ao local do crime. Qual seria a alternativa correta? Muita atenção, acompanhe comigo o artigo 301 e o artigo 302 do Código de Processo Penal, tá? O artigo 301 e o artigo 302 nos auxilia para respondermos essa questão. Então, na questão número 1, anote aí, tome por base o artigo 301 e o artigo 302 do Código de Processo Penal, tá? Por quê, professor? O artigo 301 diz assim, ó, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Aqui nós estamos diante do flagrante facultativo, quando fala qualquer do povo poderá. E diante do flagrante obrigatório, quando fala as autoridades e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O artigo 302, ele fala, considera-se flagrante delito quem? Inciso 1, está cometendo a infração penal. Então, nesse inciso 1, nós temos o flagrante próprio. Artigo 302, inciso 1, temos o flagrante próprio, ou seja, aquele que está cometendo a infração penal é considerado em flagrante delito. O inciso 2, ele traz, na verdade, aquele que acaba de cometê-lo. Na verdade, o flagrante próprio está no inciso 1 e 2. Inciso 1 e 2. Porque não tem como diferenciar aquele que está cometendo ou acaba de cometê-lo, tá? Então, o inciso 1 e 2 do artigo 302 é considerado como flagrante próprio, ou flagrante propriamente dito, ou também chamado de flagrante perfeito, tá? Já o inciso 3, que aqui está o segredo do inciso 3 do artigo 302, quando fala a palavra perseguido. Então, vamos aqui pontuar. No artigo 302, tá? O inciso 1 e o inciso 2, nós temos o chamado flagrante próprio. Flagrante próprio, ou propriamente dito, ou flagrante perfeito. Ou seja, está cometendo ou acaba de cometer infração. Flagrante próprio, tá? Já no artigo 3, nós temos o chamado flagrante impróprio. Flagrante impróprio, que ele é caracterizado pela palavra perseguido. Tá? Falou na palavra perseguido da ideia do flagrante impróprio. Olha só o que diz o artigo 302, inciso 3. É perseguido logo após por quem? Pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Tá? E no flagrante do inciso 4, anote aí, ele é conhecido como flagrante presumido. Flagrante presumido, aqui no inciso 4. Tá? Flagrante presumido. Presumido, tá? E aí eu vou te dar um macete para você nunca mais esquecer. O que é? Quando caracteriza o flagrante presumido do inciso 4 do artigo 302, quando você, porventura, prender alguém no flagrante presumido, você vai levantar as mãos aos céus e vai agradecer. Obrigado, ó Pai. Olha o macete. Obrigado, ó Pai. O que é, professor, ser obrigado, ó Pai? É justamente, estamos diante do flagrante presumido. Flagrante presumido se dá de que forma? Olha o que diz o artigo 302, inciso 4. É encontrado logo depois com instrumentos, olha aqui, ó, instrumentos, é encontrado logo depois com instrumentos, continuando a redação, armas, objetos ou papéis. Armas, objetos
ou papéis, como diz aí a lei, olha só, armas, objetos ou papéis que o quê? Que façam presumir ser ele o autor da infração. Por isso é considerado aí, né? Inciso 4, é encontrado logo depois com o instrumental, que sim, faço presumir, exatamente, tá? Aí fica a seguinte dúvida, professor, eu não posso pegar esse faço presumir e logo me ligar no inciso 3 do flagrante presumido? Não, porque você observa que o faça presumir tem tanto no inciso 3 quanto no inciso 4. Então, o que vai diferenciar justamente o flagrante do inciso 3, que é o flagrante impróprio, é a ideia de perseguido, tá? E já para caracterizar o flagrante presumido, é uma do pai, encontrar logo depois com objetos, papéis, armas, instrumentos que façam presumir ser ele autor da infração. Fechou? Lembrando também que quando se tem o flagrante, o tema prisão em flagrante, existem os flagrantes chamados doutrinários. Muito importante você ficar atento a isso. Esses flagrantes estão na lei, no Código de Processo Penal. Como eu falei para você, artigo 301, 302. Mas existe também o flagrante doutrinários. Os flagrantes, conhecidos como o quê, professor? Flagrantes doutrinários. Ou seja, aqueles flagrantes que são trazidos pela doutrina. E o que mais cai em concurso, preste atenção, lembrando que essa aula está liberada no YouTube para todos. Se você quiser adquirir esse material aqui completo, você vai na plataforma do site valneodiveira.com.br em relação ao seu concurso e adquire essas questões que tem aí de processo penal, tá? Falou no flagrante doutrinário, eu tenho um macete para vocês. Qual é, professor? Que você, quando for servidor, você tem que ficar atento a esse flagrante, né? Da seguinte situação, o que é? Existe o flagrante doutrinário, chamado flagrante, nós temos o flagrante esperado, como já vê. Vamos aprender que esse flagrante esperado é um flagrante legal. Legal por quê, professor? Porque está permitido na lei, na verdade, o flagrante esperado. Tá? Existem outros flagrantes também, tais como, professor, existe o flagrante postergado. Postergado, ou também chamado de flagrante diferido. Esse flagrante postergado ou diferido também é um flagrante legal, ele está preconizado na lei também. Está preconizado ali, geralmente, nos crimes, na lei de crimes hediondos, na lei ali do tráfico de entorpecente, né, crimes de tráfico de drogas, tem lá esse flagrante postergado ou diferido. Existe também outro flagrante, que aí já é um flagrante ilegal, né? É o flagrante forjado. Forjado, tá? Esse flagrante forjado, ele realmente é ilegal. Ele é ilegal, tá? E existe também... O que seria esse flagrante forjado, professor? O esperado é tranquilo, é aquele, por exemplo, em que a polícia está sabendo que vai acontecer, por exemplo, um assalto a banco, e a polícia fica no aguardando o início, né, dos atos executórios. Iniciar executórios, vai lá e faz a prisão em flagrante, é o flagrante esperado. Professor, qual é a diferença que eu vou saber na hora da prova do flagrante esperado e do flagrante próprio? A questão é de falar que a polícia estava aguardando, esperando, só faltava falar esperando, né? Mas vai dar a ideia da aguardando, e você está diante do flagrante esperado, tá? O flagrante postergado, diferido, é aquele em que a polícia vai prender posterior, talvez um dia depois, uma semana depois, vai informar para o juiz que vai acontecer esse flagrante, justamente para que possa ali adquirir maiores elementos, né? Quem sabe aí até um número maior de pessoas envolvidas naquela situação. Então, vamos supor que vai acontecer um exemplo rápido, uma entrega de uns produtos que foram roubados em determinado local. Só que vai ser em determinadas cidades um por dia, uma entrega por dia. Então o que acontece? Se a polícia prendesse naquele dia, ela não iria conseguir prender os demais, porque logicamente ia fechar a cadeia, né? Então ele vai fechar, que eu digo, a cadeia, de um dia para outro, para outro, para outro. Então o que acontece? Aí é possível a autoridade policial comunicar ao juiz e informar sobre o flagrante postergado ou diferido. Como eu falei para vocês, tem lá na lei de drogas, tem também ali na lei de crimes organizados. Tá? E tem também mais um flagrante, que esse flagrante também é conhecido como flagrante ilegal. Tá? Também é um flagrante ilegal, tá? Que é
o flagrante preparado. Flagrante preparado. Ah, professor, mas o senhor não falou do flagrante forjado. O forjado é aquela situação em que, como o próprio nome diz, aquela pessoa não cometeu, mas a polícia forja a situação. Vamos supor, a pessoa está andando, né, com uma mochila e é parado pela polícia. Ok, a polícia vai averiguar, não tem nada com aquela pessoa, mas o policial joga ali um pacote de maconha dentro. É um flagrante forjado, é um flagrante ilegal. E o flagrante preparado é aquela situação em que a polícia prepara todas as circunstâncias necessárias para que o cidadão faça aquela prisão, faça aquele crime, tá? E aí, por a polícia contribuir, esse é o flagrante chamado preparado, ele é ilegal também, tá? E aí eu tenho um macete para você nunca mais esquecer dos flagrantes doutrinários. Qual é, professor? Por isso que é bom você adquirir esses materiais aí na minha plataforma com as questões. A gente não faz só a questão, geralmente faz a questão e comenta outros assuntos, tá? A não ser que a questão seja muito direta. E o macete para você aprender os flagrantes doutrinários é que para você passar num concurso como esse que você está estudando, tem que ter fé. Olha o macete, tem que ter fé. Fé em que momento, professor? Antes do concurso, pré e posterior ao concurso. Poste. Olha só. Fé, antes, pré e poste. Aí você pode ver, concluindo aí, ó, flagrante preparado, flagrante forjado, flagrante esperado e o flagrante postergado. Gostaram do macete? Aí ficou bem tranquilo, ó. Por quê? Porque esses dois aqui são ilegais, são flagrantes ilegais, e estes dois aqui são flagrantes legais. Fechou? Lhe convido também a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp para o seu concurso. Me chama aqui no meu WhatsApp, ó, 91982309873. Eu lhe coloco na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Me siga no Instagram para mais dicas, _Valnei Oliveira. E não deixe de adquirir logo esse material completo e outros para o seu concurso na plataforma do meu site. Aqui, ó, valneioliveira.com.br. Tá? Você pode adquirir, pagar no cartão de crédito, no Pix ou mesmo no boleto bancário. Qualquer informação, dúvida, você me chama no WhatsApp 91982309873. Então, vamos resolver a questão. Gabarito dessa questão vai ser letra B. Flagrante delito quando alguém está cometendo infração penal. É um flagrante próprio. Artigo 302, inciso 1. Então, gabarito da questão número 1, letra B de bola. Tá? Vamos aqui dar uma pausa no YouTube para todos. Quem quiser, a partir da segunda questão até o final, me chame no WhatsApp ou vá na plataforma e compre. Um abraço e até os nossos próximos encontros.